Crença é um conjunto de pensamentos, algumas interpretações que você toma como verdadeiro, mas não são verdades absolutas. As crenças impedem que a sua vida se torne melhor, porque fica rodando um filme na sua cabeça, com limitações que você não pode, que você não deve, que você não consegue, que você não é bom o suficiente. É uma programação mental adquirida como aprendizado durante toda a sua vida, desde a infância, e que determina os seus comportamentos, atitudes, resultados, conquistas e a própria qualidade de vida. Acaba ficando dependente das crenças que você assumiu como verdades, e não são. É impossível mudar isso em você, a não ser que você tome alguma atitude. Mude a sua maneira de interpretar essas crenças. Alguns passos a seguir poderão te ajudar. Por exemplo, a princípio é preciso que você identifique quais são as crenças que estão te limitando. Qual é a raiz que te prende a paradigmas, medos, inseguranças, limites opositores que te impedem de conseguir atingir seus objetivos e realizar os seus sonhos. Citando Henry Ford, se você acredita que pode ou não pode, de qualquer maneira, você estará certo. Percebeu? Mas como identificar uma crença limitante então? Como saber que elas estão impregnadas nos seus pensamentos? Vou te ensinar. A princípio, é preciso que você saiba que tipos de crença existem em você. Então, muito importante saber que existem crenças hereditárias, pessoais, sociais, de lógica equivocada, religiosas, de desculpa ou de medo. As crenças hereditárias, por exemplo, elas são adquiridas na sua infância, com a sua própria família, sendo que são as que têm mais poder sobre você e é um poder contaminador, pois são cultivadas pelo discurso negativo. Por exemplo, você é lerdo, você é burro, você não consegue aprender, se você continuar assim ninguém vai gostar de você e exemplos negativos como este. Além dos próprios exemplos e acontecimentos que você vivencia na sua família, como traições, alcoolismo e coisas do gênero, relacionamentos que não dão certo, um jeito errado e equivocado de lidar com o dinheiro, e crenças como o dinheiro é sujo, o dinheiro não dá em árvore. Isso também é uma crença limitante que atrapalha o teu progresso financeiro. Ou seja, o jeito que você aprendeu durante toda a sua infância ficou incutido no seu subconsciente. Estão aí, presentes em você, sabotando a sua vida. As crenças pessoais. Quem ouve e cresce ouvindo muitas críticas, provavelmente terá uma dificuldade em acreditar em si mesmo, acreditar que é capaz. Acreditar que tem competências, como, por exemplo, de pleitear um cargo novo de trabalho, ou conseguir alcançar o sucesso profissional, ter bom relacionamento e ter uma vida próspera e abundante. Talvez os seus limites são colocados pelas crenças de que você é um fracassado, que você sempre está no lugar errado, que você não merece, que você é incapaz e coisas negativas do gênero. Vão impedindo assim o seu sucesso. As crenças sociais, elas são criadas pela sociedade, pela mídia, por exemplo. E um exemplo básico são os padrões de beleza feminino. Por exemplo, mulher bonita tem um cabelo liso, é magra, mulher bonita é loira, aquele padrão europeu. Isso é um tipo de crença social. A crença de lógica equivocada. Ela pode ser gerada quando a pessoa já vivenciou uma experiência negativa e que não deu certo. Por exemplo, tentou tirar a carteira de motorista e não conseguiu, falhou na primeira tentativa. A lógica equivocada vai criar na sua mente que você não vai conseguir. Pronto, aí vem um estresse, vem aquela insegurança tremenda e você tem dificuldades para conseguir. E na verdade, ela é uma lógica equivocada, pois às vezes você ficou nervoso naquele dia, não estava bem, teve alguma indisposição, teve uma carga de trabalho muito puxada e foi fazer o exame com dificuldade emocional e às vezes até física, então era natural que desse errado. Além da pressão, né, pelos pais e a tua própria pressão que você mesmo coloca em ti para que você tenha êxito
para tirar essa carteira de motorista. Mas isso é só uma questão de lógica equivocada mesmo, pois se você se preparar, se acalmar, tiver um dia tranquilo, estudar e se dedicar, certamente você terá êxito sim. Pronto, é simples. E ao citar Thomas Edison, que cabe muito bem como exemplo, ele diz: eu não falhei, apenas tentei 10.000 maneiras que não funcionam. Percebem que nessa frase o olhar que Thomas Edison tem é um olhar positivo. As tentativas não fizeram dele um fracassado. Entendeu? Então fique essa frase para que você reflita. Continuando, os tipos de crença. As crenças também podem ser religiosas. Essas crenças, elas geram através da doutrina ensinada, seja de qual religião for, onde se tem, inclusive, algum termo específico, que é o pecado. Por exemplo, é considerado pecado, em uma religião, o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso pode gerar uma crença limitante nas pessoas não assumidas. Pode, inclusive, gerar homofobias, o que não é certo. Reflitam sobre isso. A crença que gera desculpa. Às vezes, a pessoa cria desculpas para não fazer, porque não quer ou porque simplesmente está bom do jeito que está dentro da zona de conforto e está tudo certo. Por exemplo, eu não posso fazer engenharia porque eu não sou bom em matemática. É uma desculpa, porque se você estudar, você certamente conseguirá atingir o objetivo. E o medo? O medo é um tipo de crença extremamente limitante. Em alguns casos, te causa bloqueio, impede a ação. Por exemplo, medo de aprender a dirigir automóveis. As pessoas se travam, as pessoas não conseguem. Isso é apenas medo. É uma crença que precisa ser imediatamente trabalhada por você. E citando Anthony Robbins, saiba que são suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. É importante refletir sobre essa frase. Qual é a condição que você se encontra hoje? Sendo dominado pela sua crença limitante? Fique aí a reflexão. Dando continuidade aos nossos estudos, como você irá descobrir então essas crenças limitantes em você? Já te dei alguns exemplos, mas vamos lá. É preciso que você tenha certeza que é refém de algum tipo de crença, ou no seu relacionamento afetivo, ou no seu trabalho, ou na sua lida com o dinheiro, ou até na sua lida com as pessoas, enfim. Para que você possa descobrir suas crenças limitantes, pense sobre algo que você gostaria de fazer e não fez, ou não faz. Então procure a justificativa que você encontra para não fazer isto. Essa justificativa geralmente está no porquê da frase. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você diga: eu não posso conseguir um bom emprego porque eu não tenho curso superior. Assim, você encontra uma justificativa para não conseguir um bom emprego. E você realmente não irá procurar um bom emprego. Ficará na sua zona de conforto, aceitando aquilo que já está. E pronto, para você estará tudo certo. Mas pare um pouco e se pergunte: você tem conquistado as suas metas? O que te impede de agir? Quais são os pensamentos que te convencem de que você não precisa nem tentar algo novo, neste exemplo, o emprego novo, pois sabe que não vai dar certo? Acha que não é merecedor de atingir seus objetivos, os seus sonhos? E a sua autocobrança te faz sofrer? O que você percebe como limites em você? Faça essas perguntas. Anote. A partir do momento em que você tem a consciência de que uma crença te limita, é possível que você consiga ressignificá-la e vencê-la. Está pronto, então, para traçar um caminho diferente, realizar algo que a princípio não te era possível e até mesmo vencer medos que só existem na sua mente. Ao mudar suas crenças, você poderá agir de maneira diferente e executar ações que solucionam determinados problemas na sua vida e partir para um outro nível.
Tenha consciência, primeiramente, que é necessário identificar o que está te limitando, impedindo as suas conquistas, mesmo diante de muito esforço e determinação. É claro que às vezes no início pode ser difícil, mas faça esse exercício de consciência, anote que você vai conseguir. Por exemplo, você sempre teve o sonho de aprender a tocar um instrumento musical, aprender a tocar uma guitarra, mas quando começou, escutou de alguém que você não tocava bem, que você não era bom naquilo, que era melhor você desistir, que aquilo para você não daria certo. Pronto, bastou essas críticas, e geralmente são de familiares, né? Ou seja, remetendo à crença hereditária. E aí pronto, riram de você e você não quis aprender a tocar guitarra. E nunca mais você tentou. Este é um clássico exemplo de uma crença. E a partir disso, você criou um padrão mental de que não é bom nisso, não é bom naquilo, que não queria aprender. E isso criou em você uma crença limitante. Mas isso era apenas uma crença, pois se você se dedicasse a fazer as aulas com o professor de música, tocar guitarra o suficiente, aprender a ler uma partitura e se dedicar, com certeza você seria um excelente musicista. É importante, ao descobrir as suas crenças, que as crenças comandam as suas ações. Se você está cercado de pensamentos que te limitam, padrões mentais sabotadores, também terá uma vida limitada e acreditando que é por merecimento. Para que você consiga mudar, terá que ressignificar este padrão mental, ou seja, mudar o seu padrão mental, mudar os seus pensamentos. E fazendo isso, consequentemente, mudará seu comportamento, suas ações e o seu modo de ver a vida. Já parou para pensar que você mudando seus pensamentos, cancelando suas crenças limitantes, você poderá mudar totalmente sua vida e atingir resultados satisfatórios e extraordinários? Sim, isso é possível. E aí minha pergunta para você é essa: você é o criador ou a criatura da sua vida? Reflita sobre isso. Então, vamos identificar agora definitivamente quais são as suas crenças, para que você consiga mudá-las, ressignificá-las. Pare, reflita, anote seus pensamentos, faça as perguntas, identifique quais são as raízes negativas que te prendem e que te impedem de ir além. Faça o exercício quantas vezes achar necessário. Anote um caderno. Coloque tudo aquilo que você considera que está te limitando e faça as perguntas. Questione-se. Tenha total certeza de que se trata tão somente de uma crença e que pode e deve ser retirada da sua mente, ser substituídas por crenças poderosas. Você é o agente nesse processo. Talvez te pareça difícil no começo, mas persevere. Pratique e irá conseguir mudar seus padrões mentais e tudo em seu entorno também mudará. A sua mente, não se esqueça, ela é muito poderosa, tem um potencial tremendo para aprender coisas novas e irá te surpreender. Faça como no exemplo do quadro que deixei para você, identificando e anotando quais são suas crenças limitantes de um lado e do outro lado você irá criar uma crença fortalecedora, atribuindo um sentido positivo e poderoso, libertador, e assim irá ressignificar os padrões mentais negativos. Para te inspirar, uma frase de Einstein: a mente é igual um paraquedas, só funciona se estiver aberta. Vamos lá? Abra a tua mente. Segue o quadro comparativo de crenças limitantes e crenças fortalecedoras. Eu irei citar alguns. Sobre esse quadro comparativo tem mais informações para você no e-book que eu preparei com muito carinho e ele é gratuito e está aqui embaixo do vídeo, na descrição. Se você quiser saber mais, é só clicar no link e você saberá as diferenças, o passo a passo e essa comparação. Lá tem muitas comparações de crenças limitantes versus crenças fortalecedoras, ok? Vou citar algumas. Por exemplo, crenças limitantes. Passei da idade para isso. Crenças fortalecedoras. Sempre é tempo para aprender algo novo. Crença limitante. Não tenho tempo suficiente. Crença fortalecedora, eu consigo administrar o meu tempo. Crença limitante, tenho medo de falhar.
crença fortalecedora. Se eu falhar, vou tentar de novo, afinal, só quem tenta consegue. Reflita. Lembrando que lá no e-book tem mais comparação para você, ok? Clica lá, baixa o e-book e tem um excelente estudo, porque vai te ajudar muito nesse processo. Então vamos lá. Para que você consiga alinhar todas essas informações que eu te passei, claro que são resumo, tem muito mais assunto para destrinchar, mas eu espero, de uma maneira bem simples e objetiva, ter te passado o que é que está limitando o seu progresso, o seu sucesso. E aqui eu te preparei 6 passos para romper com as crenças limitantes. Anote, preste bem atenção, se conecte com essas informações e você vai conseguir. Passo 1. Identifique quais crenças limitantes que o impedem de agir. Já falamos sobre isso. Reflita o que considera que seja uma crença limitante, identifique e a anote. Passo 2. Reconheça que é apenas uma crença. Ou seja, identificar essa crença do passo 1, reconheça que é apenas uma crença e não se trata de uma verdade absoluta. Por exemplo, já passei da idade para aprender isso. Questione-se. Isso é uma verdade absoluta ou apenas algo que me falaram e eu estou reproduzindo? Eu realmente passei da idade para aprender? Ou se eu me esforçar um pouco mais, eu vou conseguir aprender? Afinal, a mente é incrível. Passo 3. Conteste as suas crenças. É a hora de você se questionar. Fazer as perguntas, aquelas perguntas poderosas que eu citei aí atrás. Coloquei mais perguntas aqui para você. E fique atento às respostas. Anote tudo. Primeira pergunta. Essa crença realmente tem fundamento? Quais são os fatos que a comprovam? Segunda pergunta. Sempre pensei assim? Se não, o que mudou? Terceira pergunta. Minha crença é uma verdade absoluta? Quarta pergunta. As outras pessoas concordam com essa crença? Quinta pergunta. Como seria pensar exatamente no oposto dessa crença? E sexta pergunta. Essa crença tem me ajudado a progredir nos meus objetivos? Anote todas as respostas. E para que fique na sua reflexão uma frase de Napoleão Hill: tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Pense nisso. Passo 4. Perceba as consequências. Reflita o que te faz ficar apegado ao que te limita. Ficar atrelado a uma crença de que você não consegue tirar sua habilitação para dirigir um carro, por exemplo, só porque você tentou a primeira vez e falhou, não significa dizer que você nunca mais conseguirá. Basta se preparar melhor e você terá o resultado desejado. É assim que funciona. É assim que vai dar certo daqui para frente na sua vida. Passo 5. Adote uma nova crença. Tenha coragem de escolher acreditar em algo novo. Ainda que não seja uma transição fácil, como já disse, pois você pode ter vivido há tantos anos a mesma crença limitadora, ela ter ficado enraizada no seu subconsciente e ter criado um vínculo emocional tão grande que talvez seja difícil para você, porém persista, porque difícil não é impossível, ok? Acredite que você pode mudar a sua vida, mudando seus pensamentos, ressignificando suas crenças, substituindo-as por crenças fortalecedoras e estará dando o passo certo para um futuro com resultados muito satisfatórios. No passo 6, coloque em prática. Não valerá nada você aprender tudo isso e não colocar em prática. Conhecimento só é válido se você colocar em prática. Tome atitudes, trace objetivos em sua vida. Tire da gaveta aquele plano de empreender ou aquele sonho de tocar a guitarra. Escolha uma nova meta e apenas faça. Esqueça as velhas crenças, elas já não te pertencem mais. Foque apenas nas crenças que são fortalecedoras. Afinal, você é o criador da sua vida. Decida mudar agora e obterá resultados cada vez mais extraordinários. E citando Nelson Mandela, sempre parece impossível até que seja feito. Concluindo,
Suas crenças só te impediram até hoje de viver o melhor do seu potencial, de ser, ter e fazer o melhor para você, nos seus negócios, em sua carreira, em seus relacionamentos, em seu relacionamento amoroso, em seus relacionamentos familiares, em seu autodesenvolvimento pessoal, emocional, impedindo de alcançar um outro nível, te prendendo e sabotando todos os planos e sonhos. Deixe as limitações para trás. Você tem um potencial incrível, sua mente é poderosa e é a ferramenta exata para ressignificar a sua vida, dar um outro sentido, permitindo que você faça, que você avance de nível. E este é o meu propósito, te levar conhecimento, apoio e acompanhamento para que você possa transformar a sua vida. Eu espero ter incomodado vocês, para que vocês realmente possam refletir sobre como está sendo a sua vida hoje e o quanto é possível mudá-la. Um grande abraço. Se gostou, compartilhe meu vídeo. Inscreva-se no meu canal para que eu possa continuar trazendo material de autodesenvolvimento humano, acompanhamento e transformação na vida de vocês. Eu deixei para vocês aqui embaixo do vídeo, na descrição, o link para que vocês possam acessar e baixar totalmente gratuito o e-book. Ok? Bom trabalho para vocês, ressignifiquem a vida de vocês. E depois me mandem os comentários, estou lá no Instagram esperando por vocês, @conhecer e ser. Um grande abraço e tenham uma vida extraordinária.